Todos, nós estamos começando o debate A Falta de Participação Social na Escolha de Ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu me chamo Luciana Pivato, sou advogada popular, faço parte da coordenação da Terra de Direitos e também sou membro da JusDH, que está realizando essa live. A JusDH, para quem ainda não conhece, é uma rede composta por diversos movimentos sociais e organizações populares, também ativistas, que, enfim, se uniram há cerca de 10 anos em prol de uma agenda pela democratização da justiça. Hoje, para a nossa conversa sobre a troca de ministros, que nós estamos todos acompanhando, nós teremos a participação de duas pessoas pratas aqui da casa da JusDH, a Aline Andrade, que é advogada de direitos humanos, doutora e especialista em teoria crítica racial e membro da Coalizão Negra por Direitos. E nós também teremos... Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Boa noite, Ruth. Nós também teremos a participação de Antônio Escrivão Filho, que é professor de Direito, é pesquisador do Direito Achado na Rua da UNB, é coordenador da pesquisa da JusDH sobre o tema de hoje, porteiro ou guardião, Supremo Tribunal Federal na agenda política das organizações de direitos humanos, e é membro também do Conselho Diretor da Terra de Direitos. Bom, gente, a live de hoje, ela está acontecendo nesse contexto de troca de mais um ministro no Supremo Tribunal Federal, uma indicação que estava prevista com a aposentadoria do decano Celso de Mello para novembro, mas que, como todos sabem, foi antecipada, e agora no dia 13, Celso estará deixando uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal. E a JusDH, que acompanha e incide nessa agenda de substituições de ministros no Supremo Tribunal Federal, desde a sua criação, decidiu promover esse debate para a gente discutir um pouco sobre como se dá esse processo de nomeação de novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Vocês acompanharam, né, depois de várias especulações da mídia, o nome do novo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro é o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Marques, e tudo o que a gente sabe sobre ele são especulações e as informações, enfim, né, sobre sua trajetória no tribunal. Isso porque esse processo de escolha de ministros para o Supremo Tribunal Federal, historicamente acontece de uma maneira fechada, não transparente, sem a participação e escuta da sociedade. E esse é o assunto que a gente quer discutir no dia de hoje. Quero desde logo agradecer a presença de todas e todos que nos acompanham e dizer que estimular vocês a trazerem para a gente questões, perguntas para os nossos convidados. Agora nós vamos iniciar o debate conversando um pouco inicialmente com o Antônio Escrivão, que coordenou essa pesquisa, porteiro ou guardião. E Antônio, eu queria provocar você para trazer algumas considerações sobre como você tem visto esse processo de indicação até hoje, né? Quais são os principais problemas que nós identificamos na construção desse processo da JusDH, né? E se na sua fala você também pudesse comentar um pouco sobre a experiência de outros países, que também foi uma investigação feita no bojo dessa pesquisa, e também sobre como essa pesquisa define a importância do Supremo Tribunal Federal na agenda de direitos humanos. Beleza, vamos lá então. Boa noite a todas e todos, boa noite. Minha saudação aqui a todas e todos que compõem a JusDH, na figura da nossa comandante, querida Luciana Pivato, José Lucas, que está aí por trás das câmeras. Uma saudação também a toda a entidade pessoal da Coalizão Negra, também na figura da Aline. Grande satisfação em revê-la e encerrarmos fileiras novamente aí nos temas de justiça e outras dimensões dos direitos humanos. Bom, vamos lá, por onde começar, né? Em meio a uma agenda que surge dessa forma, que nós já tínhamos alguma perspectiva de análise. A pesquisa do Porteiro e Guardião foi realizada, então, em 2018, já buscando conhecer melhor, produzir
uma informação e uma análise para a sociedade se capacitar também nesse debate. Se capacitar para quê? Justamente para poder, em alguma medida, participar, ou seja, interferir nesse debate, que é um processo eminentemente político, a indicação, a escolha de um ministro, de uma ministra para o STF, e isso é que precisa ser, talvez, reconhecido. Como que esse modelo é realizado? Bom, as bases para esse modo, essa fórmula de indicação, elas estão na Constituição de 1891. Não é de 88? Também, mas, quer dizer, nós já estamos aqui no Brasil há mais de um século, e essa fórmula é antiga, alguns diriam arcaica, tem 200 anos, de que a cúpula do Poder Executivo, a Presidência da República, tem um poder algo como absoluto para selecionar um nome no campo jurídico. Aqui no Brasil tem que ser do campo jurídico, quer dizer, tem que ser formado em direito. Outros países isso não é necessário. O presidente e a presidente possuem esse poder de seleção e apresentação desse nome para o Senado, que, em última medida, é quem decide. Como assim quem decide? Bom, o Senado ele tem o poder de veto, ou seja, o Senado aprova ou não o nome indicado pela presidência. Então, digamos, a palavra final e a decisão, efetivamente, é do Senado Federal. E ele decide a partir de uma fórmula também política ali da casa, que está colocada na Constituição, que é a maioria simples. Isso significa que talvez a energia política que seja demandada do governo para indicar um nome que vá passar, ela não parece ser algo de maior intensidade na agenda política, como nós temos acompanhado, quer dizer. É algo como, vamos dizer, é fácil conseguir um quórum de maioria simples, maioria absoluta aí dos membros do plenário para aprovar algo que o governo apresente em que pese essa intensidade. O fato, então, é que esse modelo, talvez ele seja um pouco arcaico, porque o processo de indicação do presidente, ele só tem a Constituição coloca alguns critérios bem genéricos, ter entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Quer dizer, a Constituição diz, olha, presidente ou presidenta, você tem aí, eu vou contar aí, cerca de 200, 300, 500 pessoas que se encaixam, ou 1.200 pessoas que se encaixam nesse critério. Isso significa que não é esse o critério de escolha, de seleção, de quem vai sentar no Supremo, ou pelo menos quem vai ser apresentado para o Senado. Não são esses critérios que estão na Constituição. Evidentemente, são outros. É como uma candidatura como as eleições para vereador. Olha, você vai votar, escolher mas você tem ali, não toda a população, mas tem um filtro que já foi colocado. A escolha para ministra é a mesma. Então, o que a gente precisa desvendar e conhecer, a sociedade conhecer, é quais são os critérios, então, que levam a presidência a fazer uma indicação, como essa aconteceu agora, como o governo Lula, 13 indicações, se não é exatamente esse critério condicional. Bom, um dos elementos é justamente o fato, eu preciso indicar alguém que vai ser aprovado pelo Senado, mas a verdade também é que essa aprovação não custa muita energia, e nós observamos nesse processo até aqui, que o nome já chega no Senado aprovado, provavelmente. Por quê? Porque geralmente também um nome bem centrado ou alinhado ao centro do espectro político, para não dizer nomeações, inclusive, conservadoras nos últimos 15 anos. O fato, então, é que o Senado participa intensamente da própria escolha presidencial. Se não são os critérios que estão colocados na Constituição de idade, notável saber, reputação ilibada, quais são os critérios? Bom, o critério é justamente o critério do grupo, da candidatura, do jurista que atenda ao grupo de interesses de quem está no exercício do poder político aí da presidência da República, do governo. Isso precisa ser desvendado e reconhecido. A indicação, então, está no campo da política. E a pergunta seguinte, sobre quais são os critérios, a pergunta que vem na sequência é, então, quem participa desse processo?
A política, ela se conforma como justamente, ela é caracterizada pelo campo de participação na deliberação sobre o que é direito, quem tem direito e como esses direitos vão ser exercidos em uma sociedade. A indicação da presidência se apresenta como um processo político nessa medida, um processo de participação nessa deliberação, e nós sabemos, a presidência não decide sozinha, ela decide a partir da convulsão dos interesses que chegam até ela nesse momento de escolha, quando uma cadeira é vaga, inclusive, nesse momento, a presidência se antecipando a vacância da cadeira, se antecipando a aposentadoria, talvez até numa sinalização do embate entre governo e o ministro Celso de Mello, aí, sugerindo algo nesse sentido. A pergunta que fica, então, é quem participa e como participa, porque, historicamente, essa seleção da presidência foi uma seleção oculta, foi uma seleção em que a sociedade não foi convidada a debater e também foi desconvidada a debater. Por quê? Não foi convidada porque uma seleção oculta, subterrânea, com as luzes apagadas. Então, talvez não bem naquele espaço público, pelo menos, que permita uma participação efetiva, e desconvidada por um discurso de que isso se trata de um problema de especialistas. Não, eu tenho que consultar juristas para saber quem tem condições. Ora, como eu disse aqui, nós temos centenas, dezenas, centenas de pessoas do nosso campo, sempre, que têm condições de cumprir com esses requisitos e participar daquele fórum de deliberação sobre o que é o direito, que agora eu estou falando do próprio STF. O fato, então, é que esse discurso também dos especialistas afasta o debate, torna o debate desinteressante, mas nós estamos vendo que talvez ele vale a pena ser discutido, ele precise ser discutido. E essa é uma discussão que é uma discussão não exatamente para agora, talvez somente. Nós estamos aqui num processo que agora precisa encontrar no próprio Senado Federal, na medida da correlação de forças da agenda política de justiça, encontrar agora no Senado um funcionamento mais efetivo, uma participação mais efetiva do seu papel institucional, quer dizer, efetivamente agora exercendo esse poder na sabatina, o poder de extrair, o poder de trazer para o espaço público os elementos que compuseram essa indicação da presidência, trazer para o espaço público qual é o perfil, afinal de contas, dessa pessoa que foi indicada. Como ela se posiciona em face de um conflito de tese entre uma população, entre um povo indígena e uma empresa, por exemplo. Como essa pessoa se posiciona, não sei falar de caso concreto, mas qual é a tese sobre o marco temporal? São as nossas... Perguntar sobre as nossas teses jurídicas, as teses que importam do ponto de vista dos direitos do povo brasileiro, da população, dos movimentos, de quem se encontra em uma situação de vulnerabilidade. Qual que é o posicionamento em relação aí a uma agenda neoliberal para o Estado? Tende a se colar em uma jurisprudência, jurisprudência de contenção de gastos, ou seja, que tem um fundamento mais econômico do que jurídico, ou tende a buscar priorizar aí a vida, a dignidade, a liberdade nessas situações. Qual é o posicionamento em relação à letalidade policial? E, portanto, também essas medidas de controle, de exercício sobre o controle da atividade policial no nosso país, que nós sabemos que traz algo alarmante. Então, quais são os elementos que conformam esse interesse da presidência da República para fazer essa indicação a cada momento? Ele tem um interesse de buscar uma equidade de composição, uma equidade que significa uma equidade no sentido da diversidade de ideias sobre o modo de dizer o que é o direito. Ele tem um interesse em buscar uma composição que compreenda o papel da diversidade racial na sociedade brasileira, portanto, no equilíbrio das relações de poder, no cotidiano da sociedade, no cotidiano das relações com o Estado. Esses são alguns elementos que são trazidos. A pesquisa do Porteiro e Guardião, ela buscou, digamos, organizar um pouco as informações disponíveis sobre essa agenda, as propostas de emenda constitucional que tinham sobre esse tema, e principalmente
questionar o modelo dizendo, olha, esse é um modelo, tem 200 anos, foi importado, nós sabemos de uma outra experiência, existem outros, é possível debater uma outra forma, é possível pensar uma indicação presidencial que proporcione a participação da sociedade e assim traga, quem sabe, uma indicação para um campo mais à esquerda, um campo mais progressista, mais próximo aí de uma agenda de direitos humanos. O modelo que nós temos hoje é do século XVIII, nós temos alguns modelos do século XX que proporcionam uma chamada de candidaturas, por exemplo, como no Canadá, no Peru. Temos modelos também do século XX que atribuem um poder tanto de nomeação da presidência quanto de impeachment pela própria presidência, do governo, do poder executivo, sobre essa nomeação, como na África do Sul, por exemplo, ou num modelo em que a indicação ela é compartilhada entre governo, parlamento e comissão de juristas, garantindo uma vaga para a academia, como na Alemanha, ou um modelo de autorregulação do poder da presidência, como foi com o governo de Cristina Kirchner, que levou a indicação de Raul Zaffaroni, por exemplo. Cadê o nosso Raul? É por aqui. Ou o modelo, finalmente, como o modelo do século XXI, o modelo da Bolívia, que é o modelo de indicação por voto popular. Não se trata aqui de dizer se esses modelos são melhores ou piores, mas dizer, olha, existem alternativas e nós precisamos encontrá-las e debatê-las. Então, acho que essa é a proposta que está colocada agora, entender esses diferentes fatores, entender e debater, trazer mais atenção, reflexão, ou regulamentação, ou alteração para esse processo que nós estamos vivendo, mas pensando em uma agenda estratégica, para daqui 2, 3, 5, 10 anos, dessa participação, dessa conformação. Obrigada, Antônio. Desde quando nós criamos essa rede, né, a Articulação Justiça e Direitos Humanos, a JUSDH, uma das coisas que nos incomodava profundamente, e, portanto, essa agenda da nomeação, da substituição dos ministros no Supremo Tribunal Federal, veio nos nossos primeiros planejamentos, né, nossa primeira investida enquanto uma articulação na produção de uma incidência, porque nos incomodava muito e continua nos incomodando a inexistência total de um procedimento ou de uma forma de comunicar com a sociedade sobre a troca de um lugar vitalício e altamente político e que tem e produz impactos na vida de toda a população brasileira em temas que são bastante importantes para a luta de defensoras e defensores de direitos humanos, de movimentos sociais, de indígenas, de quilombolas, da população negra, enfim. E nós costumávamos dizer que a gente sabe que, surgiu a vaga no Supremo Tribunal Federal e em seguida começam a aparecer notícias nos jornais sobre possíveis nomes cotados. Mas assim, cotados como, né? Cotados por quem, e a sua fala trouxe aqui várias provocações. Nós vamos continuar discutindo isso sobre a ausência de transparência, de participação social, agora com a nossa convidada Aline. Aline, eu queria provocar você, para que na sua fala você pudesse falar um pouco sobre esse elemento da participação social, nesse cenário, né, em que a ideia de que a sociedade civil, né, participe desse processo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal tem ganhado corpo não só no campo dos movimentos sociais, né, que é a nossa luta da JUSDH, um espaço transparente e de diálogo com a sociedade, mas também a gente tem visto uma ala conservadora da sociedade dizendo, por exemplo, fazendo uma reivindicação, por exemplo, da presença de um ministro evangélico, que o presidente Bolsonaro chegou a cogitar, né, a indicação de um ministro extremamente evangélico, né? Que desafios este cenário apresenta para esse debate sobre participação social? E também, se na sua fala você pudesse trazer um pouco mais sobre esse elemento do procedimento, né, de que tipo de procedimento a gente poderia prever para o processo de indicação e substituição de novos ministros. Aline, por favor. Bom, primeiro, boa noite a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui.
com articulação de direitos humanos, com justiça e direitos humanos, e está também nessa luta com a Coalizão Negra por Direitos, que são organizações, articulações, né, que têm pautado o Estado Democrático de Direito, então, empurrando a esquerda mais à esquerda, e trazendo uma denúncia que eu considero muito importante, que é a denúncia dessa elite togada, para usar uma frase do Frederico de Almeida, que é, né, dessa nobreza togada que se constituiu no nosso judiciário, que tem estado à parte, né, do crivo da soberania popular e muitas vezes não tem conseguido dar resposta aos anseios, né, dos brasileiros e brasileiras. Então, é uma elite togada que não tem conseguido conversar. Eu vou começar respondendo, na verdade, do lado contrário, né, pensando em o que a gente defende quando a gente fala de mecanismos para a participação da sociedade nos processos de indicação das pessoas que ocuparam essa função, né, de ministros da Corte do Supremo Tribunal, mas a gente poderia estar falando também do STJ, e das próprias escolhas dos Conselhos Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, cargos com alta relevância. A gente sabe que o judiciário hoje tem tomado as principais decisões, né? Ele é parte das principais decisões do país, portanto, esse lugar do judiciário como um lugar neutro, que não se envolve na política, tanto a política com P minúsculo do dia a dia, quanto a maiúscula, né, das instituições e de regular a vida da sociedade, não é verdadeira, né? Então, nós, sociedade civil, precisaríamos de um judiciário que primeiro se atentasse, que nós pudéssemos influenciar nos processos de indicação em sabatina. Eu, enquanto estudante da Faculdade de Direito, sou também formado em Direito, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e à época, professores que passaram por esse processo de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, e existe não só, além dessa reputação ilibada e desse saber sobre o direito constitucional, nós sabemos que as relações, né, os espaços que você ocupa e as relações de poder que estão mais próximas ou mais distantes de você fazem com que a sua inteligência seja percebida ou não, né? Porque a inteligência realmente não é um critério, e que a sua produção seja percebida e que você passe a ser candidato para uma vaga, uma candidatura de processos que não são claros ou escurecidos para ninguém da sociedade. Então, quando a gente fala de participação social, a gente está dizendo por exemplo, que a gente tenha regulamentos claros que garantam a participação da sociedade, que nós possamos definir, de fato, quais são os critérios para a escolha de novos ministros, se enfim, participação na carreira, se vai haver votação da sociedade ou de outros membros, ou constituição, por exemplo, de um grupo de trabalho que vai votar sobre isso, a gente poder influenciar também na sabatina, entender quais são as perguntas que são feitas para esses ministros, tendo em vista que eles vão decidir sobre processos fundamentais para a manutenção do Estado. E aí eu vou dar exemplos, né? A gente está falando, nós temos hoje todas as questões fundamentais da República Brasileira passaram pelo Supremo Tribunal Federal. A gente está falando da união civil homoafetiva, né, ou do casamento gay, para usar um termo mais popular. A gente está falando do direito ao território quilombola, da declaração pelos territórios indígenas, mas nós estamos falando também de obras de grande impacto na vida das pessoas, como Belo Monte, outras obras de hidrelétrica. Nós estamos falando sobre critérios de aposentadoria, o próprio impeachment da presidenta Dilma, e o teto de gastos fiscais que impacta nas políticas públicas no Brasil inteiro. Então, eu acredito que nós precisaríamos de processos objetivos e transparentes, para que nós pudéssemos, de fato, que os ministros escolhidos, de fato, refletissem a sociedade. E aí, agora eu vou falar sobre a captura dessa pauta de controle e participação social, que tem sido uma pauta dos setores progressistas no Brasil, trazendo a necessidade de que essa política de justiça não seja conduzida às portas fechadas, mas também as próprias políticas públicas do executivo. E essa pauta foi capturada para a direita para dizer que é preciso
uma representação, por exemplo, de um ministro, para usar uma palavra do presidente eleito, terrivelmente evangélico, né? E não é nada contra as pessoas que são evangélicas no geral, eu também, enfim, já professei essa fé, então não é uma questão de professar ou não essa fé, mas uma questão de que um ministro do Supremo, ele não está lá para representar uma religião, né? Seja a religião candomblessista, seja a religião cristã, seja o budismo ou o ateísmo, né? Ele está lá para fazer uma defesa da Constituição. A Constituição é um pacto civilizatório que foi escolhido por amplos setores da sociedade numa Assembleia Constituinte, então ali foi feito um pacto, e aí me assusta essa tentativa de se levar uma pauta, que eles têm dito como a pauta dos costumes, né, de levar essa pauta dos costumes para o Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, ele já tem uma régua pela qual ele deveria decidir, que é a própria Constituição Federal. Então, por exemplo, quando se fala de e a própria existência do Supremo e a própria existência da Constituição é também, além de, né, da gente cristalizar, escrever na pedra esse pacto civilizatório, que no Brasil não é em pedra, dado o número de emendas constitucionais que a gente tem, mas, né, escrever esse pacto civilizatório, esse acordo do que seria um Estado democrático, e é um Estado que vai se pautar pelos direitos humanos, pela liberdade, pelo desenvolvimento, pelo combate à pobreza, né, e é isso que está escrito na nossa Constituição, a pobreza, a discriminação, contra a desigualdade de gênero, então, uma Constituição que se pauta por isso. Quando você diz que você precisa levar uma pauta de costumes e uma pauta evangélica, o que me assusta nós sabemos que os setores evangélicos têm restrições ao direito ao aborto, mesmo nos casos previstos legalmente, que tem restrição ao casamento, à união civil homoafetiva, e o que significa levar um ministro terrivelmente evangélico, seja lá o que isso signifique, para o STF. É você querer que uma pessoa leve uma pauta que já é contra a Constituição, contra esse pacto que foi feito pela sociedade brasileira. E a Constituição fez aniversário esse ano, e ela fez 40 anos esse ano, ela está fora de moda, né? É difícil falar da Constituição, ela parece que o próprio judiciário esqueceu da Constituição, mas é importante que a gente reflita de que o que a gente precisa de fato é um ministro terrivelmente constitucionalista, né? Que defenda a Constituição, que defenda o Estado democrático de direito e que entenda que a soberania é do povo brasileiro. E, nesse sentido, ele, obviamente, vai se pautar pela Constituição, mas ele não pode massacrar as minorias pelo fato de nós termos hoje algumas maiorias no poder, maiorias que são ocasionais, e é por isso que o sistema de justiça, inclusive, existe, para que os mais fracos, né, os mais fortes não oprimam os mais fracos, embora a gente saiba que isso é mais a ideologia do que a prática, porque na prática nós temos um sistema de justiça que oprime os mais fracos, oprime os negros, oprime as mulheres, oprimem a população LGBT, porque nos nega direitos que nos foram dados pela Constituição. Mas o fato é que o que nós precisamos nesse momento, principalmente no momento de retrocesso de direitos, é de um Supremo Tribunal Federal que se paute pela Constituição, que tenha um compromisso profundo com a democracia, e a gente precisa, de fato, abrir esse debate do que é o judiciário do Brasil, porque, de fato, a gente tem uma elite togada, uma elite encastelada, que está alheia aos processos políticos do Brasil, e que tem se manifestado, e que tem sido, inclusive, fraca, eu poderia dizer até covarde, para se manifestar sobre inconstitucionalidade de outros poderes no ambiente político de retrocesso, como a gente tem visto no Legislativo brasileiro e no Executivo, que poderia ser mais forte ao se manifestar pela defesa da Constituição, e não tem feito isso, né? Tem agido com um espírito político corporativo, digamos assim, né? Mais pensando na corporação, nas repercussões políticas e nas configurações de poder de determinados espaços do que na defesa da Constituição. Então, nesse sentido, para encerrar minha resposta, essa fala sobre um ministro terrivelmente evangélico e sobre a representação da direita, ela é, sobretudo, desonesta. Primeiro que nós temos um judiciário progressista, assim,
não estou aqui para falar somente mal do Supremo Tribunal Federal, tivemos boas decisões do Supremo Tribunal Federal também, embora muitas ruins, tendo em vista, por exemplo, a prisão em segunda instância, que foi um debate, a forma que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes se calou sobre o arrepio da lei no combate à corrupção, né, sobre os atos que foram feitos ao arrepio da lei, no combate à corrupção, mas também tem outros ganhos, como o direito, né, do reconhecimento dos territórios quilombolas, sobre a constitucionalidade do decreto, como o reconhecimento da união civil quilombola, sobre agora como, né, o combate a discriminação LGBT, sobre a possibilidade de designação, né, de novo nome das pessoas trans, sem passar por cirurgia, sem medicalizar as pessoas. Então, nós tivemos, de fato, alguns avanços nesse judiciário, nesse Supremo Tribunal. E o que a gente precisa é de um ministro que se atente à Constituição. E aí, eu falei que estava terminando, mas eu lembrei de mais uma coisa, a gente tem defendido, e a gente aqui, eu falo pela articulação Justiça e Direitos Humanos também, que haja uma chamada pública de candidaturas, que nós conhecemos os antecedentes curriculares das candidaturas que se encontrem, né, em consideração pela presidência, e eu acho que essa publicidade dos antecedentes curriculares ela é importante, principalmente no momento que nós temos aí, né, tá numa moda entre a direita e entre os conservadores mentindo lates, e contar histórias não verdadeiras, então seria muito importante que nós pudéssemos ter uma averiguação pública desses currículos, que houvesse uma consulta pública a respeito dos pré-candidatos, que as informações fossem publicizadas, que nós pudéssemos participar do debate, né? E aí que houvesse um debate, uma publicação de um relatório para que a gente saiba qual foi a sabatina, e para que a gente pudesse influenciar nas perguntas também, que a gente pudesse contribuir com as perguntas. E por que não sonhar também com uma sabatina popular, né? Que nós pudéssemos eleger pessoas do povo, organizações da sociedade civil e membros de outros órgãos que são impactados pela ação do Supremo Tribunal Federal nesse contexto. Seria bastante importante, de fato, que nós conseguíssemos construir uma sabatina popular. É isso, gente. Obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Esse tema da sabatina compõe aí nossa segunda estratégia de incidência da JUSDH nesse processo de indicação de ministros, né? A JUSDH, ela tem feito sabatina, tem feito incidências no processo de sabatina, reivindicando, primeiro informalmente, a partir do contato direto com os senadores, para que abrissem espaço para que os movimentos sociais e as organizações populares pudessem levar perguntas sobre os temas de suas vidas, né, sobre os direitos humanos, que chegam no Supremo Tribunal Federal, como você bem disse na sua fala, para uma decisão que impacta a vida de todas e todos, né? E nesse processo de incidência, nós até conseguimos alguns resultados positivos, como a introdução ali no artigo 383 do regimento do Senado Federal, que prevendo a possibilidade, né, de a participação de cidadãos e cidadãs com o envio de perguntas para que sejam feitas a critério do relator do caso, né, para que sejam, enfim, feitas ao candidato ou candidata, né. Nós assistimos duas sabatinas, as duas últimas sabatinas do ministro Fachin e do Alexandre de Moraes, sabatinas extensas, com a participação, enfim, de populares encaminhando perguntas que chegaram a ser lidas, né, pelo relator nesse momento da sabatina. Nós consideramos isso uma vitória pequena, mas uma vitória dessa luta que a gente faz por algum lugar de escuta nesse processo de nomeação de ministros, né? Nessa mudança regimental também foi prevista sobre discricionariedade também do relator, a possibilidade de ser convocada uma audiência pública para discutir a sabatina, né? Eu quero chamar o Antônio para falar com a gente sobre esse assunto. Antônio, até hoje o Senado ele não barrou nenhuma candidatura, né? Como que você avalia esse processo da sabatina?
Na prática, qual é o poder de veto do Senado, né? Você já falou na sua fala, o Senado pode vetar, mas isso não acontece. Por que não acontece, né? Como que, e também, Antônio, como que a gente pode atualizar a nossa discussão sobre a sabatina nesse contexto de pandemia, né? Porque se antes já era bastante restrita a possibilidade da participação de organizações, de movimentos populares, né, de defensores de direitos humanos nesse processo, isso era prevista, essa mínima possibilidade de envio de perguntas ali para o portal, com a discricionariedade do relator de aceitar ou não aquelas perguntas. Como que a gente pode analisar, como que o contexto da pandemia e esse distanciamento social, né, que ela provoca, influenciam no processo de sabatina desse ano? A última notícia é que o senador Eduardo Braga, do MDB, vai ser o relator do processo que está em aberto, né? E está anunciado aí para o final do mês de outubro esse momento da sabatina. Então, você poderia comentar um pouco para a gente sobre isso? Bom, até hoje, na nossa história, digamos, constitucional, o modelo é o mesmo de indicação. Tivemos algumas mudanças no modelo judicial das outras instâncias, mas para a indicação para o STF ele se mantém desde 1891. A notícia é que apenas uma negativa de aprovação pelo Senado, inclusive de que seria o médico do presidente Floriano Peixoto, na época teria sido indicado e não foi aceito. O fato é por que isso não acontece. Olha, por que perguntar por que isso não acontece? Porque o modelo foi importado dos Estados Unidos. O encantamento que se teve com a Constituição Americana de 1787 e importou o modelo de indicação e composição do STF, mas não importou outros modelos de justiça que tinha também na sociedade americana, por exemplo, estadunidense, como o sufrágio, o voto popular para eleger juízes estaduais, em alguns estados tem até hoje. Quer dizer, aquele modelo de indicação presidencial, ele também tinha um outro lastro nessa agenda política de justiça, que era o voto. Aliás, é um modelo bastante liberal no liberalismo, no constitucionalismo liberal clássico, ou seja, a primeira Constituição francesa, que é da mesma época, 1891, ela lá trazia, os juízes serão indicados pelo povo, escolhidos pelo povo. Então, é um modelo de indicação presidencial da cúpula, mas de nomeação social na base. E aqui no Brasil, esses modelos foram bastante distintos. O controle sobre a agenda política de justiça, ele teve outra experiência histórica. O fato é que, analisando o último período, o período dos últimos 20 anos, já no século XXI, nós tivemos um deslocamento da agenda política com o governo do PT, analisando as indicações, desde a Constituição. O que se verificou é que o governo do PT foi o governo que teve o maior número de indicações, então o maior potencial. Também, na medida que ia aparecendo novas indicações, parecia que o debate aumentava sobre o seu poder de interferir na Suprema Corte. E o fato é que as indicações elas foram indo cada vez mais para o campo do centro, né, da política, sob o argumento, ou numa lógica, que é o que tudo indica, do governo de coalizão, de loteamento de cargos. O problema é que nós estamos falando de uma indicação para um ministro, não para o ministro da Justiça, que pode durar 1 ano e meio. Nós estamos falando para o ministro da STF, que dura 30 anos. Essa questão que parece ressaltar aí, principalmente a nossa importância, não só um ministro que dura 30 anos no cargo, mas que vai exercer o controle sobre todos os atos da sociedade, que vai decidir, se pronunciar sobre a luta social e vai também decidir sobre os atos de governo, a criminalização da política, sobre a agenda que está colocada aí no ambiente criminal, na Lava Jato, por exemplo. Tudo vai bater ali com essa intensidade política. As indicações até aqui não foram reprovadas pelo Senado, porque parece que a Presidência da República até aqui teve uma preocupação, ou pelo menos uma lógica, de já entregar uma seleção, uma indicação, que a princípio já tinha sido a priori passada pelo Senado. Quer dizer, eu vou entregar uma indicação que não tem qualquer risco de não ser aprovada. Algumas exceções
não chegaram a ser exceções desse processo, de eu vou indicar alguém que vai ser aprovado com certeza, mas que gerou maiores discussões, justamente quando a presidência indicava alguém que era muito próxima do seu campo político. A análise, a literatura indica aí que as indicações mais questionadas pela mídia, porque a sociedade nunca participou desse debate, mais recentemente tentando participar. Gilmar Mendes, porque era ministro do governo FHC, Dias Toffoli, porque era ministro do governo Lula. No limite, depois, no segundo governo Dilma, nós sabemos que o governo de coalizão já havia se esfacelado quando da indicação do Luiz Edson Fachin, e o Fachin, ele não chegou a ser, olha que interessante, ele não foi reprovado, não chegou a se cogitar a reprovação do Fachin, também foi aprovado com folga. Mas a estratégia da oposição àquela altura, que estava chacoalhando o governo Dilma às vésperas do impeachment, do golpe parlamentar e judicial, a estratégia foi tentar impedir que ele fosse sabatinado. Sequer eles tentaram uma estratégia ali para não deixar ele sentar na cadeira da sabatina. E ele ficou 2 horas na antessala da CCJ, antes da sabatina. A sabatina foi mais leve do que as 2 horas que antecederam a sabatina, que os senadores estavam tentando fazer com que ele sequer fosse sabatinado. Essa foi a experiência talvez mais, digamos, de maior intensidade no debate sobre uma nomeação, a do Fachin. O Alexandre de Moraes depois era ministro também do Temer, gerou algum debate, mas o fato é que o quórum para aprovação do Senado, que é a maioria simples, não parece ser um quórum que seria determinante na agenda política para fazer uma indicação ao centro. Então, precisamos entender como é que esses fatores são conformados. E o interessante é que parece que o próprio Bolsonaro, na indicação, em alguma medida, também se alinhou com uma lógica política que não era aquela, por exemplo, dele, de absoluta ausência na deferência aos outros poderes. A análise que diz, bom, tem uma indicação presidencial e outra deferencial. A deferencial é para o campo, o restante do espectro político, para o campo ali do Senado. E o Bolsonaro agora esperava-se um ministro terrivelmente evangélico e indicou, esperava uma indicação, e fez uma indicação de alguém que tem trânsito na agenda política. Então, essa é a perspectiva. Ele buscou alguém que participa do campo político da justiça, se desloca, nesse período havia sido indicado pela Dilma para o tribunal onde ele se encontrava, quebrou uma certa liturgia, indicando um desembargador, ao invés de indicar um ministro da STJ, que o governo do PT, por exemplo, não teve coragem ou interesse de quebrar, então indicações apenas ou de advogados, ou ministros e ministras, e advogadas e ministras de tribunal superior, rezando uma liturgia de quem? Quem participava, então? Qual foi o campo político que ganhou força na participação da agenda política de justiça nesse período? Os próprios membros das carreiras do sistema de justiça, que colocaram aí, então, essas indicações, por exemplo, associadas a essa lógica. O fato é que nós estamos agora diante de uma oportunidade, já que não há qualquer perspectiva de pressão ou diálogo sobre o governo, um cenário emblemático. Claro que as eleições agora podem anunciar alguma tendência de mudança, mas infelizmente não é bem o que está sendo desenhado. Mas o fato é que nós estamos agora diante de um momento que é para refletir nessa agenda estratégica para os próximos 5 anos, como eu disse aqui, que é uma agenda, então, de centrar forças no papel do Senado, na sabatina, no exercício desse poder de sabatinar e aprovar, na medida dos grupos de interesses também que compõem ali, que elegeram os senadores, ou seja, que estão dentro de um campo, que tem interesse para que nós tenhamos uma justiça orientada pela defesa dos direitos, orientada para saber qual vai ser a prioridade que o ministro ou a ministra vai conferir em face de uma disputa entre uma comunidade
e uma multinacional, o poder econômico ou o poder da sociedade, nessas temáticas que dizem respeito à dignidade, à intimidade, como o próprio Supremo disse, a da sexualidade, que representa o referencial mais íntimo da dignidade. Parece que o momento agora é de politizar esse debate através, novamente, do Senado, já que não há qualquer perspectiva de diálogo, de pressão, em que pese isso também deva ser trabalhado pela sociedade. Mas me parece que é uma agenda, se agora as senadoras e senadores, se agora a sociedade for pressionar as senadoras e senadores para participar com essa postura crítica na sabatina, pautando temas que precisam ser colocados no espaço público, antecipados em alguma medida pelo indicado no espaço público e para uma efetiva avaliação, não que isso seja algo efetivamente para agora, mas me parece que com isso talvez iniciemos um processo que possa resultar no médio e longo prazo em uma participação efetiva, em uma disputa mais efetiva sobre as indicações aí que porventura virão a serem feitas nos próximos 5 anos, nos próximos 3 a 5 anos. Então, me parece que é algo que precisa ser pensado agora para que possamos produzir um resultado, que é uma maior interação, uma efetiva participação e pressão, uma interferência social nessa agenda. E aí aqui a pandemia, claro, ela estabelece esse distanciamento, ao passo em que estabelece também a mediação tecnológica, diz, bom, mas abre a possibilidade de todos participarem, em que pese um distanciamento em que você não tem efetivamente acesso a esse debate, mas é possível, os senadores e senadoras da CCJ votam na sabatina, mas todos os senadores são convidados a participar da sabatina. Então, a sociedade que tem acesso aos senadores precisa agora entrar em contato nesse sentido e iniciar esse processo. Esse processo ali, em que pese o impacto que nós teremos com essa mediação tecnológica da pandemia. Obrigada, Antônio. Nós vamos agora para a última rodada desse bloco, antes ainda da gente falar da Carta Aberta por Transparência e Participação Popular no processo de indicação de ministros. De novo com a nossa convidada Aline. Aline, você na sua fala já abordou uma parte importante do debate sobre indicação de ministros, que a JusDH historicamente reivindica e luta para ver isso aprofundado, né? A nossa Constituição é muito vaga e imprecisa quando estabelece critérios apenas como a idade, ser brasileiro, né, possuir notável saber jurídico e uma reputação ilibada, né? São conceitos subjetivos e que não aterrizam nas questões centrais que a JusDH entende como prioritários para esse processo de indicação de novos ministros. Nós temos reivindicado, historicamente, que esse processo observe critérios como o compromisso com os direitos humanos, né, com a diversidade, a perspectiva de raça e gênero, para a composição do tribunal. Queria te perguntar, Aline, por que a nossa sociedade tem tanta dificuldade de trazer indicações que sejam um reflexo da representatividade brasileira? E também que você pudesse explorar um pouquinho mais, que você também já trouxe na sua fala, qual a importância, qual a relevância dos ministros do Supremo serem defensores de direitos humanos, serem defensores do texto constitucional e da democracia. Bom, sobre a dificuldade da nossa sociedade, a gente, né, nós fazemos parte de uma sociedade, que é a sociedade brasileira, estruturada a partir do racismo, a partir da desigualdade de gênero, né? Então, de fato, o racismo estrutural tem efeitos importantes na incapacidade da sociedade brasileira de reconhecer... Desculpa, gente. O celular começou a tocar aqui.
Não para de jeito nenhum. Bom, a forma da gente conseguir, desculpem, que, enfim, o Estado, então nós temos o racismo estrutural que impede a nossa sociedade de reconhecer os intelectuais brilhantes que já existem, inclusive intelectuais, advogados brilhantes que já existem, inclusive no campo do direito, né, e que poderiam sim ter esse exercício, né, fazer parte desse exercício democrático e desse espaço de poder, esse espaço de errar por último, como nos dizem na Faculdade de Direito, que é o Supremo Tribunal Federal. E aí eu estou falando, enfim, de pessoas como a professora Eunice Prudente, como Dora Lúcia Bertulho, que são intelectuais do campo do direito, né, mas nós tínhamos o Wilson Prudente, que é, né, falecido, mas que escreveu muito sobre constitucional, foi membro do Ministério Público Brasileiro, e pessoas, inclusive mais jovens agora, que têm feito um debate amplo sobre a questão constitucional e sobre o direito, que tem exercido aí um papel em diversos órgãos, tanto alguns do judiciário, mas notadamente na advocacia e na academia, que poderiam sim ser membros do Supremo Tribunal Federal, e mulheres também, grandes mulheres, advogadas que têm trabalhado com esse tema, que poderiam também fazer parte do Supremo Tribunal Federal, mas eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, mas eu poderia falar do judiciário como um todo, né? A gente tem um judiciário, o próprio censo nacional de justiça fala sobre da participação ínfima de pessoas negras no judiciário brasileiro. A gente tem 3% de pessoas negras, e aí tem até 14% lá, mas 3% de pessoas negras no Censo Nacional de Justiça, como juízes, o Ministério Público, que não tem dados tão consolidados sobre a composição racial e de gênero, né? Mas nós temos, eu poderia ilustrar o Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem 900 promotores e somente 4 negros, tá? Esses são dados de 2018, o Ministério Público de Minas Gerais também, que tem 87 promotores negros no universo de 2003, no Rio Grande do Sul, onde não se achou nenhum negro entre seus 700 promotores, e a próprio Salvador, que é uma das cidades mais negras do Brasil, que tem pouquíssimos promotores negros, né, que a gente pode contar nos dedos das mãos quem são os promotores em Salvador, mesmo a cidade mais negra. O judiciário é a mesma coisa, o STJ também, né? Então, a sociedade brasileira tem uma dificuldade muito grande de refletir a diversidade de raça e gênero. E aí é importante dizer que isso não é um critério de simples contagem, né? Então agora tem 5 negros e 7 mulheres, ou 6 mulheres, e pronto, está representada a sociedade brasileira. Não é disso que se trata. Nós estamos falando de pessoas com trajetórias diferentes, então, com saberes diferentes. Então, seria muito importante que nós tivéssemos, sim, pessoas comprometidas com a pauta da diversidade, e essa pauta da diversidade, eu repito, é uma pauta que está consolidada na Constituição Federal Brasileira, portanto, não se trata de pedir algo, né, tanto da diversidade racial como da diversidade de gênero, mas eu poderia estar falando também de deficiência. Nós temos uma corte extremamente capacitista, um judiciário brasileiro extremamente capacitista, que não tem dado oportunidade também para as pessoas com deficiência. Poderíamos estar falando da questão LGBT, e que na Constituição de 88 nós escolhemos a possibilidade né, o objetivo fundamental de combater as discriminações e de refletir a diversidade para a nossa democracia. E aí essa diversificação, como eu disse antes, ela não é só uma contagem dos números, né? Não é uma diversificação apenas em termos numéricos, mas uma possibilidade de ampliar o horizonte interpretativo do Supremo Tribunal Federal. E aí, isso é importante dizer, porque eu posso usar o meu exemplo, eu sempre gosto de trazer as coisas para o exemplo, porque eu acho que fica mais fácil para quem não é do universo entender. Enfim, eu sou uma mulher negra,
formada numa universidade pública brasileira, comprometida com a pauta do movimento negro, porque assim comecei a minha carreira de ativismo mesmo antes de entrar na universidade, né? E também com a pauta de gênero. E isso faz com que eu tenha um olhar sobre o que significa direito, sobre o que significa neutralidade do direito, objetividade, sobre quais são os gargalos jurídicos, diferente de um colega meu, branco, também comprometido com o direito, homem heterossexual de classe média, que por muitas vezes está muito distante da realidade, por exemplo, da seletividade racista, do sistema penal, que entende por que a gente faz um debate para não haver prisão em segunda instância, de como acontecem nas comunidades os autos de resistência, como é a realidade mesmo do povo brasileiro, qual é a ausência de controle externo das polícias, a ausência de como se dá o encarceramento em massa no Brasil e por que a gente fala muito sobre a gente é contra a possibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, a gente espera o trânsito em julgado, porque nós conhecemos a realidade da quantidade de jovens negros que são encarcerados indevidamente. E aí eu estou falando de mim enquanto mulher negra, mas também um horizonte interpretativo diferente poderia ser de um homem negro criado numa família de classe média, ou de um homem negro que vai sofrer a violência racista de uma outra forma, e ainda de uma mulher e um homem indígena, por exemplo, ou de uma pessoa trans. Então, seria muito importante que nós tivéssemos essas divisões diversificadas para ampliar o horizonte interpretativo, principalmente quando a gente fala de direitos humanos, de normas programáticas, né, de como a gente entende o conteúdo de uma norma, porque o trabalho do Supremo Tribunal Federal, obviamente, não é somente a aplicação da norma àquele caso que está sendo ali arguído sobre a constitucionalidade ou julgar a constitucionalidade, mas entender também quais são as repercussões na vida real, né, sobre aquela decisão. E quando eu falo na vida real, eu falo na vida das pessoas, né, para além do que está escrito nos autos, para além do que está escrito no processo. Então, isso faria muita diferença nos espaços de mando e decisão, nós termos, de fato, novos olhares e novos olhares para que nós pudéssemos construir novas interpretações do direito mais próximas da nossa realidade, né? O Brasil é uma sociedade com 54% de pessoas negras, aproximadamente, com um número expressivo de pessoas indígenas que estão sofrendo pela completa ausência do Estado brasileiro na defesa dos seus direitos, esses que são povos originários, portanto, são os donos primeiros dessa terra e que nunca tiveram com ela essa ligação de propriedade, né, de uso até a escassez, como os homens brancos que chegaram no território brasileiro têm. Então, tem muitas coisas a nos ensinar, inclusive do que significa dignidade humana, do que significa ser parte da natureza e do que significa entender capitalismo, entender direito a partir do respeito às tradições. Então, seria muito importante para nós, para a gente ampliar mesmo o que é o direito e o que significa justiça. Mais do que o que é direito, o que significa justiça. E aí, sobre a importância dos ministros do Supremo serem defensores de direitos humanos, primeiro que a defesa dos direitos humanos, e eu tenho falado nisso, é até meio chato, né, a gente ficar voltando para essas coisas óbvias, mas é um objetivo fundamental da República Brasileira. Nós, quando a gente fala de direitos humanos, e eu tenho dito isso nos espaços onde eu frequento, a gente está falando de direito de todos os humanos, todos, não somente para humanos direitos, mas todos os humanos, né? A gente não parte dessa concepção binária de certo e errado, bom e mal, bandido e honesto, cidadão do bem e criminoso. Nós estamos falando de todos os seres humanos nas suas potencialidades, em formas diferentes de ver o mundo, e porque a gente não pode se dar o luxo de trabalhar, né, de viver num país, não tem como esse país dar certo abrindo mão de tantas vidas como o Estado brasileiro tem feito, né? O Estado brasileiro que tem praticamente atuado na necropolítica, deixando as pessoas morrer, e matando também, né? Seja de bala, seja agora pela Covid que nós estamos vivenciando, o Estado brasileiro tem deixado as pessoas morrer, e o Judiciário brasileiro também, quando não tem uma atuação firme sobre
liberdade provisória e medidas alternativas de cumprimento de pena e prisão domiciliar de pessoas do grupo de risco no presídio, que é um espaço extremamente insalubre. Nós estamos falando de um Estado que deixa morrer pela bala, deixa morrer pela negligência, tanto quando não investiga a violência e a letalidade policial, mas também quando não investiga e não dá apoio às tantas mulheres e meninas vítimas de violência contra a mulher, que nós vivemos aqui, né? E de um Estado que deixa morrer também quando negligencia a saúde e que mata ações também negligenciando a educação. Então é muito importante, né? Um ministro que defenda direitos humanos é um ministro que defenda, em última instância, e no limite a vida das pessoas, e que tenha uma crença radical que não é possível construir um país onde, né, e construir um país, eu digo um país desenvolvido, e aí eu não estou falando de desenvolvimento em termos capitalistas, eu estou falando em desenvolvimento em termos de desenvolvimento de capacidades humanas, das potencialidades das pessoas, para que as pessoas possam fazer o que elas precisam, viver suas vidas com dignidade, tá? Não estou falando de manutenção de CNPJs, né, não estou falando disso, estou falando de fato de desenvolvimento humano mesmo. E seria muito importante para a gente construir, de fato, um país que consiga desenvolver e permitir que as pessoas desenvolvam suas máximas potências, que a gente não aceitasse perder as pessoas de vista, né? Não é possível um país que desperdiça 50% da sua juventude, dado que os negros são 50%, e que permite que os jovens negros morram 3 vezes mais que o jovem branco, né? Aquela fórmula de a cada 23 minutos morre um jovem negro, então que a gente desperdice esses talentos e pretenda construir uma nação desenvolvida, uma nação que pense na educação, que consiga refletir sobre seus próprios problemas. Não é possível uma sociedade onde tantas mulheres, né, nós estamos vendo dia após dia a morte de tantas mulheres através de feminicídio, mas também a morte em vida através do estupro, né, a tentativa de morte em vida, que muitas dessas mulheres têm denunciado, conseguido se reerguer, e também a tentativa de morte em vida, que é o cárcere no Brasil, a gente abrir mão dessas vidas, abrir mão dessas inteligências e construir um país, né? Então, é por isso que a gente precisa de ministros sim, comprometidos com os direitos humanos. E aí, se não for por isso tudo, né, que eu acho que é motivo suficiente, a defesa dos direitos humanos, é importante a gente lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal é um servidor público, né? Com um mandato que é cumprir a Constituição, e uma Constituição que é radical na defesa dos direitos humanos, que tem uma grande construção sobre o que são direitos sociais, econômicos, culturais, e a gente não está falando, portanto, só de direitos políticos, votar e ser votado, e uma interferência mínima do Estado. Nós estamos falando de um Estado que atue para a efetivação dos direitos das pessoas. Então, é sempre bom que, do alto dos seus castelos, eles lembrem que eles estão servindo a sociedade, e a sociedade fez um pacto pela defesa dos direitos humanos. É isso. Obrigada, Aline, por mais uma fala maravilhosa. Nós estamos chegando no final dessa nossa conversa, no final da nossa live. Antes de agradecer e passar para as saudações finais aqui da nossa convidada e do nosso convidado, eu quero dizer que a JusDH está lançando a carta aberta por transparência e participação social nos processos de nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é um documento que, historicamente, nós dirigimos aos senhores parlamentares, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, antes, quando havia uma conjuntura, um contexto possível, também ao ministro da Justiça e à presidência da República, pedindo, dentre outras tantas coisas, o estabelecimento de critérios, né, e que esse processo de indicação de pessoas, né, como bem disse a Aline, de servidores públicos para o Supremo Tribunal Federal, seja feito a portas abertas e não a portas fechadas, como historicamente se dá. A sociedade, o judiciário não pode mais ficar de fora do debate sobre transparência e sobre a construção de processos verdadeiramente democráticos para a discussão da política de justiça e da sua própria composição. Então, a carta está disponível para adesão de organizações e de movimentos populares.
deve estar passando aqui na tela o link onde vocês podem acessar o documento. Se você integra uma organização, um movimento social, fica o nosso pedido para que vocês possam se somar à JusDH e às organizações que já aderiram ao documento na tarde de hoje. Na terça-feira, que é a data que vai se concretizar a aposentadoria do decano Celso de Mello, a JusDH publicizará esse documento para as autoridades, especialmente para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para os senhores parlamentares que vão ocupar o momento importante da sabatina. Então, assinem a carta, essa live vai ficar disponível nas redes sociais da JusDH, no YouTube, no Facebook da nossa rede, né? Compartilhem, assistam, comentam, tragam sugestões para a nossa militância, para a nossa luta. Quero agradecer a todas e todas que participaram conosco e, nesse momento, passar novamente aqui para o Antônio e para a Aline, para que façam aí suas saudações finais. Bom, eu acho que, inclusive, depois dessa fala potente da Aline, das duas falas, né, mas e com a carta aqui, acho que só tenho a agradecer o convite e a mandar minha saudação novamente a mais uma iniciativa, a perspectiva da JusDH estar à frente aí dessa agenda, impulsionando a agenda, convocando o debate, para quem sabe a gente efetivamente participe, interfira e construa algum dia, em algum horizonte histórico e não utópico, uma justiça efetivamente democrática e alinhada com o nosso povo, com a defesa dos direitos humanos e, quem sabe, um dia cumprir aquilo que os constituintes falaram lá na 20 para as 4 da tarde, de 5 de outubro de 1988, né? Quase 3 dias atrás. É construir, finalmente, uma sociedade livre, justa e solidária com o sistema de justiça, e não apesar dele, nesse sentido. Então, muito obrigado e agora sim, né, um ótimo final de semana para vocês, para todas e todos aqui. Valeu. Gente, boa noite. Eu queria agradecer a presença e desses que acompanharam o debate numa sexta-feira à noite. A gente sabe que é um dia difícil, vai ter um feriado na segunda. Eu queria reforçar que vocês entrem mesmo, conheçam a nossa carta, e eu espero, de fato, a gente sabe que na conjuntura esse nosso pleito é um pleito difícil, mas nós somos, né, estamos defendendo a democracia, vamos continuar defendendo, e a gente espera que a gente tenha adesão dos movimentos sociais que têm entendido a importância do Supremo Tribunal Federal, né, nesse documento, e que esse debate chegue em todos os cantos. Então, quem puder também replicar essa conversa, conversar com seus pares sobre isso, seria muito importante. Eu queria agradecer, e é isso. Obrigada, Lu, obrigada, Antônio. Obrigada a todas e todos que acompanharam o debate, uma boa noite. Nós contamos com a adesão de vocês no nosso documento.